Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu vim trazer não é uma continuação, mas a gente vai se aprofundar na questão do doce de leite na dieta, pessoal. Isso aí vem de um vídeo que eu fiz agora recentemente, mostrando alimentos que eu utilizei para que eu usei na minha dieta para poder perder 6 quilos, né? Essa altura já perdi um pouco mais. E pessoal, o pessoal se mordeu porque eu mostrei isso aqui, ó. Ignora a marca, tá, pessoal? Isso aqui não é sobre o doce de leite dessa marca. É porque isso aqui é um doce de leite cremoso, né? Aquele doce de leite pastoso que a gente fala, né? Tradicional, ele não é um doce zero. E aí teve gente que ficou mordida porque eu falei que eu estava usando esse doce no meu processo de emagrecimento. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esse assunto, né? Você gostou do vídeo anterior, você vai gostar muito desse, porque eu vou explicar qual que é a lógica de eu utilizar o doce de leite. Isso aqui, alguns nutricionistas, eles já recomendaram na internet, mas vocês vão entender o motivo, né? Porque eu não acho interessante vocês, nem ninguém, fazer alguma coisa sem ter uma lógica por trás. A gente precisa saber o porquê a gente faz o que a gente faz. E esse vídeo é sobre isso. Eu vou trazer duas coisas. Eu poderia falar de várias questões, vários benefícios, mas eu vou falar de duas questões do porquê que eu estou usando o doce de leite. E ele pode ser também o zero, tá, pessoal? Mas o zero, ele tem menos caloria. O pessoal acho que ficou chocado por ele ser um doce tradicional, inclusive aqui, ó, alto em açúcar adicionado. Ok, vamos lá. Então vamos explicar a lógica dele. Dois motivos. Primeira coisa é que numa dieta você precisa ter previsibilidade calórica, porque emagrecimento é o que a gente chama de déficit calórico, né? A base do emagrecimento, existem outras coisas, existe exercício físico e tudo mais, mas a base é o déficit calórico. Se você não estiver em déficit, você pode fazer exercício a semana inteira, você pode fazer musculação, você pode fazer yoga, o que você quiser, mas se você come descompensadamente, não fica de olho no consumo de calorias, você não vai emagrecer. Então, você precisa, quando você quer emagrecer, de previsibilidade calórica. O que que é isso? Você precisa entender, é, talvez não exatamente, mas você tem que ter uma noção do quanto você está consumindo de calorias. Porque senão, como é que você vai fazer o cálculo do déficit calórico se você não sabe? E o doce de leite ele tem uma boa previsibilidade a nível de sobremesa. Eu achava que para dieta você não podia fazer uso de doce nem de sobremesa. Só que o que você precisa, na verdade, é entender o quanto você está comendo. E por que o doce é interessante em relação a isso? Porque na embalagem, literalmente, está escrito o quanto de caloria tem, por exemplo, numa colher de sopa. Aqui em casa, eu estou comendo na sobremesa uma colher de sopa de doce de leite, que ela pode ser pura, você comer na própria colher, ou você pode colocar ele no meio de algumas frutas, né, frutas de baixa caloria ali, como morango, por exemplo, que eu falei no outro vídeo, e você vai ter uma sobremesa gostosa, porque o doce de leite é muito bom. E nesse caso aqui, que esse aqui é o normal, né? Ele tem 64 calorias numa colher de sopa. Se você não sabe o que é 64 calorias, é uma quantidade muito aceitável para um doce, tá? E é bem previsível, você sabe o quanto literalmente você está comendo de calorias. Para você ter uma noção, esses bombons aí, esses chocolates aí da Garoto, da Nestlé, eles também são usados em processos de emagrecimento, porque aí a pessoa come um depois do almoço ou depois do jantar, né? E esses bombons, eles têm em média 120 calorias. Então esse doce aqui, uma colher de sopa desse doce aqui, é metade da caloria de um desses bombons aí que você come. E que muita gente come muitos, né? Come 3, 4 numa refeição só. E depois não sabe por que não emagrece. Então, o doce de leite é interessante por isso. Toda embalagem de doce de leite, assim que você vê no mercado, ele tem aqui o quanto você tem numa colher de sopa e agora você sabe o quanto você está consumindo. Diferente de quando você compra, por exemplo, um pedaço de torta ou um pedaço de bolo numa confeitaria, e eu não estou dizendo que você não pode comer, mas a verdade é que você não tem noção nenhuma do como é feito o preparo, quantas calorias tem ali. Você não sabe se você pode comer metade do pedaço, se você pode comer um quarto do pedaço, você não sabe.
né? Você não tem como ter ali, principalmente na preparação artesanal, você não tem uma tabela calórica liberada ali, então você facilmente vai consumir mais do que você deveria se você está em processo de emagrecimento. Então, deu para entender o primeiro motivo? Você vai ter uma previsão do que você está consumindo. E o segundo, que eu acho que também ele entra em conjunto, e aí para alguns pode ser até mais importante do que o primeiro, que quando você começa a consumir um doce tradicional que está no mercado e você descobre que você mesmo em processo de dieta, você pode comer isso aqui todo dia, depois do almoço e depois da janta, o fato de o seu cérebro começar a entender isso te dá um poder muito grande de continuar com a dieta. Por quê? Você entende que a dieta não é sacrifício, não é você pegar o chicote assim, ó, e ficar se autoflagelando. Que a dieta é só uma questão de você entender o que você vai trocar na sua alimentação e o que você vai manter, mas vai diminuir aquela quantidade. E o seu cérebro começa a entender. E seu cérebro começa a entender, eu recebi uma ligação aqui, que é muito normal, pessoal, você consumir um doce, você consumir um salgadinho, só que você tem que ficar de olho nas calorias, né? Por exemplo, muito salgadinho artificial é extremamente calórico e não vale a pena, às vezes, você consumir. Então, quando você desbloqueia o seu cérebro para entender que a sua vida pode ser normal e ainda assim você estar emagrecendo, comendo coisas normais, isso aumenta o que os nutricionistas chamam de adesão à dieta. Adesão na verdade, o quanto você se compromete e por quanto tempo aquela dieta, por exemplo. Então, muita gente começa bem, começa emagrecendo, começa fazendo trocas muito abusivas, começa a fazer muito sacrifício e até perde peso. Só que ela acaba desistindo. A adesão dela acaba sendo baixa, ou seja, ela consegue aderir ali por um tempo, mas é tanta maluquice, é tão diferente do que ela cresceu comendo, do que ela está acostumada a comer, que ela desiste. Dá para culpar a pessoa por isso? Não dá. Então, pessoal, procure alimentos que ajudem na adesão da dieta. Doce de leite é um exemplo, refrigerante zero é um ótimo exemplo, porque é uma bebida sem calorias. Você não bebe refrigerante? Não gosta? Maravilha. Mas a bebida zero, ela tem um apelo muito bom porque ela tem um sabor adocicado, por conta ali dos ingredientes dela, do aspartame e tudo mais, mas não tem a caloria. Então, de certa forma, o seu corpo, o seu cérebro entende que existe uma normalidade ali. Você está tomando sua Coca-Cola, está tomando um Guaraná Antártica ali, que é uma coisa que você cresceu fazendo, cresceu tomando, só que você está tomando uma bebida zero calorias, tá? Ou seja, sua adesão à dieta fica fácil. Você não sente que está fazendo sacrifício. Pessoal, eu sei que eu enrolei, mas eu acho que ficou bem explicado, né? Não está tão difícil de entender, não. Sim, doce de leite é bom. Claro que se você for diabético, esquece isso, né? Você tem outras sobremesas, outras formas de lidar com isso, né? Mas para pessoas que não são diabéticas, o doce de leite é sim um ótimo aliado no emagrecimento, tá bom? É isso, grande abraço, até a próxima e tchau!